Olá, estamos começando hoje mais um SV Talks com Sara Veloso. Gente, antes de começar, porque o episódio hoje vai ser quente, que a minha convidada é especial, eu já vou pedir para você, se você está no YouTube, se inscreve no canal, clica o sininho para não perder nenhuma novidade dos episódios que estão vindo por aí. Renata Silber, ela é psicóloga e administradora, e ela acabou de lançar um livro incrível. O nome já fala muita coisa. Psicopatas domésticos. Mas quem vai falar desse livro para a gente é a própria Renata, que está aqui com a gente hoje. Renata, tudo bem? Oi, Sara, obrigada pelo convite. Renata carioca, né? Está no Rio, sofrendo com esse calor. Renata, de onde veio a ideia de escrever esse livro? Bom, a ideia veio do seguinte: eu comecei a me deparar com alguns casos no consultório, né? E assim, casos muito chocantes, né? Histórias muito dramáticas. E aí aquilo já tinha ficado na minha cabeça. E fora isso, Sara, eu gosto muito de ler, né? Então estou sempre comprando muitos livros. E aí eu comprei um livro, né, numa livraria virtual de um amigo que chamava-se Mentes Criminosas, de um autor americano chamado Stanton Samunoff. E quando eu comecei a ler esse livro, eu me deparei com histórias muito parecidas com aquelas que eu estava escutando no consultório, né? E aí eu comecei a ler aquilo e eu não conseguia mais parar, né? Eu fui sublinhando o livro todo, né? E quando eu cheguei no final do livro, eu falei, caramba, né? A gente, lógico, que a gente estuda, né? Todos os transtornos e tudo mais na faculdade, mas quando você se depara na vida real, né? Com esses casos assim tão dramáticos, é muito diferente, porque é uma patologia muito específica, sabe? Me fala uma coisa, Renata, quando você fala dos pacientes do consultório, os pacientes eram homens, mulheres, quais os tipos? Mulheres. Na maioria, mulheres. Na verdade, quer dizer, existe uma estatística que fala que existem 3 psicopatas homens, né, para uma psicopata mulher. Isso, quando a gente fala, então seria assim, em cada 100 pessoas. Então, assim, esses 4 em 100, né, são aqueles psicopatas identificados como criminosos, que já tiveram presos, enfim. Mas eu tenho a minha impressão, Sara, porque quando eu comecei a abordar esse tema, eu comecei a sentir eu comecei a perceber uma enxurrada de gente, né, me procurando. Para quem está nos ouvindo aqui agora, o que é um psicopata? A gente está acostumada a ouvir falar que o psicopata é aquele que mata, faz crimes bárbaros, né? Mas a gente também está acostumado a ouvir histórias sobre relações abusivas, violência doméstica e tudo mais, né? Quando eu comecei a estudar, o que eu identifiquei é o seguinte, que as características presentes, tanto na psicopatia grave, quanto nessas relações abusivas, as características são as mesmas. O que faz diferença é o grau. Né? É como se fosse o seguinte, como se fosse uma mesa de mixagem. A gente tem que imaginar que a psicopatia é um espectro. Então, é como se fosse uma mesa de mixagem, onde você pudesse ter um monte de configurações possíveis. E essas configurações aí vão desde uma configuração moderada até uma configuração grave. Uma coisa importante, sabe, é o seguinte, a psicopatia ela é um transtorno, né, que está dentro dos transtornos de baixa consciência, que faz parte do DSM-5, que são 5 patologias: transtorno de personalidade narcísica, transtorno de personalidade antissocial, transtorno de personalidade borderline e transtorno de personalidade histriônica. Eu, assim, pelo que eu estudei, eu vi nos casos, os relatos que chegaram,
Eu acho que esse sujeito, né, do livro, ele passeia entre o transtorno de personalidade narcísica, podendo se aproximar mais ou menos, de acordo com a personalidade de cada um, do transtorno de personalidade antissocial, que seria a psicopatia. E desses casos, assim, claro que no livro também você não deve citar nomes e tudo mais, mas qual foi o caso que mais te chamou a atenção? Eu conto muitas histórias no livro. Quando eu resolvi fazer esse livro, né, eu falei assim, eu não quero fazer um livro para psicólogo, eu não quero fazer um livro chato. O objetivo desse livro, Sara, é um despertar. São pessoas que... Porque, às vezes, as pessoas estão dentro dessas relações abusivas, mas elas não conseguem entender o que é aquilo que elas vivem. Elas sabem que é uma coisa estranha, elas sabem que o sujeito, às vezes, faz coisas ruins, coisas cruéis, ele mente, enfim, uma série de características ali que estão presentes naquela relação, mas, por outro lado, o sujeito, às vezes, é super legal. Então, a vítima vai ficando porque ela se relaciona com um sujeito que ora é bom e ora é mal. Se o sujeito fosse sempre mal, né, todo mundo vai embora de alguém que é sempre mal. Mas quando você tem uma pessoa que ora é boa e ora é má, o que acontece? Você acorda a cada dia de manhã sempre na expectativa de que o sujeito bom vai acordar junto com você. É esse tipo de relação. Então, é uma relação patológica que a vítima fica muito aprisionada. E aí, assim, dentro disso, né? Então, o objetivo do livro é esse despertar. E dentro disso, eu resolvi fazer, assim, uma linguagem muito simples e também esse contar de histórias, né? Então, assim, cada capítulo eu conto muitas histórias. É mais ou menos assim, tipo, me espancou hoje e à noite chega em casa com um buquê de flores de rosas vermelhas? Pode ser, pode ser. É. Normalmente, né, esse tipo de relação, ele tem 3 etapas, tá? A primeira etapa é uma etapa onde o sujeito é encantador, você acredita que você encontrou a sua alma gêmea, o príncipe encantado, porque na primeira etapa da relação existe um total encantamento, né? Porque o que acontece? O sujeito ele bota uma máscara para se apresentar para você do jeito que ele sabe que ele vai te seduzir. Então, ele se apresenta inicialmente como aquela pessoa super interessada em você, é aquele cara que é super compreensivo, você tem papos fantásticos. Então, você realmente acredita, assim, que você encontrou a sua alma gêmea. E aí, a vítima, né, que normalmente é uma pessoa muito empática, né, ela tem uma capacidade também, né, de amorosidade muito grande. Assim, é um vínculo afetivo muito forte que é formado, né? Porque se você acredita, né, a gente cresceu escutando Romeu e Julieta, essas histórias todas. Então as pessoas têm uma ilusão de que vão encontrar o príncipe encantado, que vai ser a maior maravilha. Então, quando você se encontra com o sujeito, você realmente acredita que você encontrou aquela pessoa. Além de tudo, quer dizer, o sujeito tem uma capacidade também de distorcer a verdade e tal. Então, ele também, além dele ser extremamente sedutor, ele também se coloca sempre como vítima do mundo, sabe? É uma vitimização também. Então, ao mesmo tempo que você está encantada com aquele cara que está te seduzindo, a pessoa que é altamente empática, ela se coloca no lugar dele e ela fala, poxa, que cara legal, olha como é que outras pessoas fizeram coisas erradas com ele, como é que ele sempre foi bacana, né? Outras relações amorosas, ele sempre foi uma vítima, porque ele conta a história que ele quer, entendeu, sabe? E aí, o que acontece? Cria-se uma relação aonde que, de um lado, você tem uma pessoa que está investindo profundamente naquela relação, que é a vítima, né? Porque ela acredita naquilo tudo, e de outro lado, um sujeito que ele vê a vítima como um objeto de desejo.
Para ele, a vítima é um objeto a ser possuído e por isso ele é capaz de fazer qualquer coisa para tomar posse daquele objeto. É como uma criança, Sara. Criança, né? Quando ganha um brinquedo novo e fica alucinado com aquele brinquedo. Deixa eu te perguntar uma coisa. E se ele fica alucinado para tomar posse e quer aquele brinquedo, quando ele conquista e o brinquedo é dele, ele descarta inescrupulosamente ou ele tortura? Pois é, então a segunda etapa, justamente, é o início da destruição do outro. Porque no primeiro momento, a vítima é o objeto de desejo a ser possuído porque ela tem características que ele gostaria de ter, ela é empática, ela é popular, ela é sociável, ela é simpática, ela é inteligente, ela é brilhante. Uma coisa muito interessante também, deixa eu só fazer uma aspas aqui, é que as pessoas imaginam que essas mulheres normalmente sejam mulheres fracas, né? Mas não. O sujeito, ele gosta de mulheres de valor, mulheres fortes. A Sandra Brown, né, que é uma psicóloga americana, fez um levantamento sobre as carreiras dessas mulheres e as carreiras dos seus maridos, né, ou seus parceiros. Você sabe que tinha CEOs de empresas norte-americanas, médicas, inclusive até neurocirurgiãs, e todos os parceiros dessas mulheres eram sempre sujeitos que eram inferiores a elas, quer seja socialmente, ou financeiramente, ou culturalmente, intelectualmente, enfim. Então, o sujeito tem que tomar posse daquele objeto de valor. Depois que ele toma posse daquele objeto de valor, ele começa a se comparar com o objeto de valor, porque aquelas características, na verdade, desejáveis, jamais serão transferidas para ele. E aí ele se sente muito inferiorizado perante aquela vítima. E aí o que ele precisa fazer? Ele precisa iniciar o processo de destruição. Então essa é a segunda etapa. Primeiro, ele é pura pulsão. Ele é pura pulsão, né? É uma pulsão desmedida, não interditada, não tem interdição. Ele pode tudo, ele não tem limites. Só que ele conhece a lei. A lei não está interiorizada, como está dentro de todos nós, né? Pessoas não patológicas, mas ele conhece ela e, assim, aparentemente ele segue, né? Só que não. Só que não. Por debaixo dali existe uma vida paralela oculta que pode estar acontecendo de tudo e que a vítima não tem a menor ideia. E a terceira forma que o sujeito está no mundo é essa forma da comparação. Então, como ele se compara com a vítima o tempo todo, ele vai precisar destruir a vítima para ele parar de se sentir inferior. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você disse que essas mulheres são mulheres fortes, bem resolvidas, normalmente com uma posição de carreira, uma posição social adequada. Elas sustentam esses homens? Muitas vezes, sim. Uma das características, né, uma das formas que eles se relacionam é muito eles têm um utilitarismo. Essa manipulação toda, né, esse jogo de sedução, essa vitimização e tudo mais, é para ter o controle ali daquela pessoa, que aquela pessoa é útil. Essas mulheres são extremamente úteis, entendeu? São mulheres com resiliência, são mulheres produtivas, são mulheres leais, são mulheres éticas, né? Ele tem certeza que ela jamais fará com ele o que ele é capaz de fazer com ela. Renata, e por que uma mulher poderosa desse jeito se entrega numa relação dessa? O que faz uma mulher ficar presa numa relação dessa? As pessoas de fora, que nunca viveram, que não entendem essa patologia, sempre fazem essa pergunta, né? Poxa, essa mulher é uma mulher fraca. Inclusive, tem um termo muito utilizado, mas que eu tenho horror a esse termo, que falam que existe uma dependência e uma codependência.
Eu não acho que exista codependência coisa nenhuma, porque eu acho que quando você fala em codependência, você tem a sensação de que essas mulheres precisariam de ser validadas pelo outro, entendeu? Ter o seu valor reconhecido pelo outro. Não, essas mulheres, elas têm autovalidação, elas sabem do seu próprio valor, então eu não gosto desse termo codependência. Isso é um ponto. E normalmente não são mulheres fracas, né? Por que essas mulheres ficam? Porque elas têm uma característica chamada hiperempatia. Tá? Essa hiperempatia faz com que elas sejam vítimas perfeitas, né, para caírem no jogo do sujeito. Quando o sujeito pode estar fazendo todas as coisas erradas, mas aí ele inverte, ele conta uma historinha, e ela, porque ela é muito ética e muito correta, ela não acredita. A gente olha o mundo pela nossa própria janela, né, Sara? Então você não vai acreditar que a pessoa que está do seu lado seja uma pessoa mau caráter. Então, assim, o que eu falo é o seguinte: como é que funciona isso? É como se a vida, né, as nossas vidas são como se fossem um quebra-cabeça. E a gente vai montando as pecinhas do que a gente acredita que é a nossa vida. Numa relação patológica com um sujeito desses, eventualmente surge uma pecinha que ela está fora do lugar. E a pessoa olha para aquela pecinha, não entende aquela pecinha e bota numa caixinha do lado, entendeu? Então, assim, ela é muito enganada. Essa é a razão pela qual a vítima fica, porque ela é muito enganada. Em função dessa hiperempatia, às vezes ela começa já a perceber que aquele sujeito não é aquela pessoa que ela imaginava, que ele não é mais aquele sujeito do início, porque com o tempo o sujeito vai cansando de usar a máscara cada vez mais, a máscara vai caindo e ele vai se mostrando como ele mas sempre com cuidado. As transgressões, as traições, as mentiras, tudo isso ele tenta ocultar. Mas vão surgindo sinais. Só que ela não acredita. Ela não acredita. Porque volta e assim, às vezes, quando tem alguma coisa assim, mais coisa e tal, e ela fala, opa, o que é isso? E tudo mais. O sujeito se torna de novo a pessoa mais sedutora do mundo. Ele volta a botar a máscara lá do início e ele volta a ser aquele cara encantador. Ô, Sara, olha só, você já imaginou? Vamos para uma psicopatia grave, vamos pensar o seguinte: o cara que é o serial killer, ele pode ter matado alguém de manhã, com requintes de crueldade, e ele volta para casa, ele senta na mesa com a esposa, com os filhos, toma café da manhã tranquilamente, pergunta para os filhos como é que foi o colégio, né? Por quê? Né? Porque a característica do psicopata é o uso dessa máscara, né, sedutora, de cara legal, entendeu? Então a pessoa realmente não acredita, entende? Não acredita, porque ela vive o tempo todo com o cara. Lógico que no início ele era só a máscara. Com o tempo, conforme ele vai conhecendo, né, a máscara de vez em quando sai, aí volta e tudo mais. Conforme a relação vai caminhando, aí você sai da segunda etapa, que é a destruição, e o sujeito, depois de que esvaziou completamente a vítima, às vezes a vítima foi lesada financeiramente. Tem muitas histórias, eu tenho ouvido falar, né? No outro dia uma moça falou para mim, falou assim, Renata, eu preciso muito comprar seu livro, mas ele me deixou sem nada. Eu não tenho dinheiro nem para comprar o seu livro. Então, o que eu fiz? Eu peguei o livro e falei, me passa o seu telefone, o seu endereço, e eu vou botar no correio o livro para você. Porque uma pessoa dessas tem que ler esse livro. E esse espaço de solidão? Porque é uma pessoa que está vivendo com duas pessoas, né? Ela vive com um homem lindo, maravilhoso, depois ela vive com um monstro, e na hora que ela vive com esse monstro, ela não vive com ninguém, ela está muito sozinha. Na verdade, eu tenho um capítulo no meu livro que eu falo isso, né? Chama-se Solidão a Dois. Com o tempo, as relações mais longas, a vítima vai ficando cada vez mais sozinha. Por quê? Porque aquela máscara, Sara, não existe. Aquela pessoa sedutora, encantadora, não existe.
O que existe, na verdade, é um monstro. Porque o que acontece? Por que o sujeito é um monstro? Porque a principal característica do transtorno de baixa consciência é a ausência de sentimento. O sujeito não é capaz de ter sentimentos profundos, né, de amor verdadeiro, né? Tudo dele é fingido. Então, na verdade, depois que ele deixa de usar aquela máscara inicial, inevitavelmente, a uma hora a vítima vai cada vez mais se deparar com esse vazio. Existe sempre um sentimento de frustração, um sentimento de que algo deveria estar existindo ali naquela relação, mas não existe. A vítima, de fato, ela vive uma solidão a dois, né? E essa monstruosidade do sujeito, ela vem por quê? Porque esse sujeito que não é capaz de ter esses sentimentos profundos, esses sentimentos verdadeiros, quando ele olha para dentro de si, o que ele enxerga? Um vazio. E com vazio vem a destruição, porque a gente não se dá conta, sabe, Sara? Mas a riqueza que nós temos quando nós olhamos para dentro de nós mesmos e nós nos deparamos com tantos sentimentos, com tantas capacidades, com a percepção, com essa capacidade que a gente tem, né, a pessoa empática, né, de olhar para o outro, de ver como é que a vida é rica, de ver essa humanidade. O sujeito não tem nada disso. Né? O sujeito olha para dentro de si e, na verdade, o que ele tem? Ele tem um nada. É um nada, é um vazio, é uma destruição. E aí, por isso é que ele precisa derramar essa destruição que existe dentro dele sobre o outro. E aí ele se torna um monstro. Esse monstro, ele é um monstro só para a esposa ou ele também se torna um monstro para os filhos? Ele pode se tornar também para os filhos. Eu tenho um caso de uma paciente que já tem filhos adultos e ela fala para mim, ele não destruiu apenas a minha vida, ele destruiu também a vida dos meus filhos. Porque a dinâmica que se instala dentro de uma casa onde que você tem um sujeito tão patológico é uma dinâmica muito ruim. Porque assim, o que eu falo é o seguinte, as relações do casal dentro de uma família, elas são as relações primárias, né? Que são um exemplo das outras relações. A partir dessa relação primária, é que todas as outras relações se constituem. Então, primeiro, se aquela relação já é, você tem uma mulher que vive com um homem que é incapaz de sentimentos verdadeiros e de amor verdadeiro. Então, assim, já existe uma falta ali naquela família. Essas crianças também não vão ter esse amor verdadeiro de pai, não vão ter. E vão ter uma mãe sofrida com aquela relação. E, às vezes, a crueldade que o sujeito exerce sobre a mulher, ele também exerce contra os filhos. Inclusive, muitas vezes, jogando os filhos uns contra os outros. Então, assim, a dinâmica que se instala, né? Eu tenho um capítulo que eu falo exatamente disso, né? Famílias adoentadas. A dinâmica que se instala numa família que tem uma pessoa dentro do transtorno de baixa consciência é uma dinâmica muito cruel, muito ruim. E vai afetar a vida, né? Vai afetar o psiquismo dessas crianças para a vida inteira. Se você não tem amorosidade, né? Se você não recebe amorosidade, se você não tem um ensinamento de amorosidade, como é que vão ser suas relações no futuro também, entende? A amorosidade é uma coisa recebida e aprendida. A gente recebe, a gente aprende, a gente vê que aquilo é bom, a gente sente aquilo dentro da gente e a gente tem vontade de dar. Se você tem uma família onde você não recebe aquilo, ou que essa amorosidade, né, que esse afeto de pai e mãe é condicionado ou à submissão, vai ser uma premiação por resultado na escola, ou vai ser sempre condicionado a qualquer coisa que seja, essa amorosidade ela não é dada para a criança, né, incondicionalmente, é pouca. Quando ela vem, ela é pouca e ela é sempre condicional.
né? Você está criando uma pessoa que vai repetir essas relações na sua vida como adulto, nas suas relações afetivas também, inevitavelmente. E às vezes, sabe, o que acontece é que isso pode se perpetuar por gerações. E aí eu queria saber o seguinte: não pode acontecer o contrário desse psicopata seduzir os filhos de uma forma tão incrível de que se torne todas contra um em relação à mãe, e essa mãe, esposa, comece a achar que ela é a doida do processo? Pode também. Pode também. Ele é um grande manipulador. Ele pode tudo. Ele pode fazer tudo. Quando a gente fala, né, da psicopata mulher, que alguns homens falam assim, pô, Renato, mas você só fala de psicopata homem. A psicopata mulher, ela costuma fazer alienação parental. Isso é muito típico da psicopata mulher, fazer alienação parental. Olha, mas eu já escutei vários casos de alienação parental. Aí, quando eu começo a perguntar as características e não sei o que, tal, você vai vendo que existem comportamentos que vão dando indícios, né, de que tem alguma coisa ali. E aí a mulher, ela sabe ser mais cruel, eu acho. O par da mulher, ela é mais manipuladora, ela é mais venenosa, o homem é mais óbvio, às vezes, mais destrutivo, mais as claras. Mas a mulher é uma coisa mais por debaixo do pano, às vezes é através da fofoca, às vezes, né, a mulher mina a reputação do outro, né? Isso é muito característico, né, da personalidade, é mais característico da personalidade da mulher, né? Uma coisa feita de uma forma mais escondida, mas tão ruim ou pior. Tão ruim ou pior. Eu tenho duas histórias de psicopata mulher no livro, entendeu? Que as duas são bem ruins. Assim, e as duas me foram. Todas as histórias assim, me foram contadas. Todas as histórias do livro são verdadeiras e todas me foram contadas. E as duas histórias de psicopata mulher, especialmente, são duas histórias que você fala assim, meu Deus do céu, né? Como é que pode? Então, mas e aí? Conta uma história. Gravei um vídeo na semana passada falando sobre a crueldade, né? Que é uma da característica do sujeito dentro do transtorno. Então, eu vou contar a história também que me foi contada, é real, eu conheço a pessoa pessoalmente. É um casal que ia comemorar os 25 anos de casados, ele convida ela para fazer uma viagem para o exterior. E no dia dos 25 anos de casados, eles estariam num hotelzinho, bem no interior, né, de um dos países que eles iam visitar. Ela acordou de manhã naquele dia, super feliz e tal, né? Aí falou, poxa, vamos andar de bicicleta? Assim, ele não costumava andar de bicicleta. Aí ele falou para ela, ok, vamos andar de bicicleta. Ela até se espantou, né? Falou, pô, hoje ele acordou super de bom humor e tal, foi andar de bicicleta comigo. Andaram de bicicleta, tiveram um dia super legal, passearam e tal. E aí, de noite, combinaram um jantar especial, né? Aonde que ela tinha levado um vestido longo, tomou um banho, se perfumou, ficou toda bonita, botou aquele vestido longo, se maquiou, fez os cabelos e tudo mais. Estava linda, maravilhosa. Foram para o jantar. Aí, sei lá, um jantar à luz de velas, tudo perfeito e tal. Aí ela se vira para ele e fala, na hora do brinde, né? Ah, meu amor, né? 25 anos juntos, que coisa boa, que venham mais muitos anos. Aí ele se vira para ela e fala, pois é, não viram. Estou saindo daqui agora, o nosso casamento acabou. Ele saiu dali, ele pegou o carro, ele foi embora, ele deixou ela sozinha no meio do nada. Você entende, Sara, que esse homem planejou cada minuto e ele teve, que a gente na psicanálise a gente chama do o gozo da perversão e da crueldade, ele antecipou. Você sabe por que ele acordou de bom humor aquele dia, ele resolveu andar de bicicleta? Porque ele estava gozando com a perversão do que ele ia fazer à noite. O prazer da crueldade era tão grande, que ele acordou de bom humor, acordou feliz. Foi andar de bicicleta, coisa que ele jamais faria.
porque ele estava antecipando o que ele ia fazer com ela à noite. Quer dizer, ele planejou detalhadamente a destruição da mulher que vivia com ele há 25 anos e que era mãe dos filhos dele. Que loucura. Renata, me fala uma coisa. Tem tratamento? Tem cura? Dá Não, para a gente não, recuperar? não. Isso é uma estrutura de caráter, né? Eu no livro falo o seguinte, que as pessoas falam assim, psicopata, porque existe uma ideia falsa, né? A sociedade tem uma ideia falsa, né? Vamos cuidar, vamos tratar os psicopatas. Não existe tratamento para psicopatia. Milhões e milhões são gastos aí no mundo inteiro com essa ideia de que vão tratar psicopatas. Não tem tratamento para psicopatia. A psicopatia, ela é um transtorno de caráter, ela está na estrutura do sujeito. Né? Então, eu falo o seguinte, você pode chamar a psicopatia de uma patologia, mas você não pode chamar de uma doença. Porque doença, sempre você pensa numa doença, é alguma coisa que pressupõe tratamento e cura. Patologia é alguma coisa que é patológica, ou seja, é fora da normalidade. Né? Então, você pode chamar o transtorno de patologia, mas você não pode chamar de doença. Uma outra coisa muito importante é o seguinte, Sara, normalmente os transtornos de baixa consciência, eles vêm associados com outras patologias, né, são as chamadas comorbidades, né? São patologias que vêm seguidas uma da outra. Então, o sujeito pode ser psicopata e pode ser paranoico, pode ser bipolar. E aí, o que acontece? Né? Isso, às vezes, faz com que a vítima caia mais ainda, né, no teatro sedutor que o cara faz, porque além dele ser um cara super legal, ele ainda se apresenta como aquele cara que, poxa, coitadinho, eu tenho problema, eu sofro, eu tenho depressão, eu sofro muito com isso. Então, por um lado, ele seduz e, por outro lado, ele mexe com a empatia da vítima, né, e faz ela ter esse olhar maravilhoso sobre ele. Poxa, esse cara é tão legal e olha, ele ainda sofre tanto e ele é tão boa pessoa. Então, é uma teia, sabe, Sara? É uma teia que o sujeito faz, né? E que a vítima cai. Quando as pessoas saem dessas relações finalmente descartadas, né? Depois que elas perderam a utilidade e tudo, elas precisam de acompanhamento, lógico, não tem a menor dúvida que essas pessoas precisam de apoio, porque elas passaram por uma devastação. Às vezes, essas pessoas passaram anos vivendo com alguém que elas imaginavam que elas conheciam e que elas absolutamente não sabiam quem era aquela pessoa. Então, quando a relação termina, não só explode o seu presente, como também explode o seu passado. O seu passado deixou de existir. Você imagina essa moça, né, dessa história que eu te contei. Ela não sabia quem era essa pessoa. Ela não sabia quem era essa pessoa com quem ela vivia. Então, quando a pessoa se depara com descarte, né, dessa forma cruel, dessa forma brutal e tudo mais, né, ela vai ter que ressignificar uma vida inteira. Ela vai ter que tentar entender o que foi a vida dela toda. Aí a gente volta para aquele quebra-cabeça e aquelas pecinhas que ao longo da vida ela foi deixando de lado porque não se encaixavam naquilo que ela imaginava que é a vida dela, ela vai ter que pegar aquelas pecinhas de volta, botar em cima da mesa, junto com as pecinhas do quebra-cabeça que ela imaginava que era, que explodiu, e ela vai ter que reconstruir aquilo tudo de novo, entendeu? Ela vai ter que reconstruir a ideia que ela tem do que foi a vida dela. Porque, com certeza, foi algo muito diferente do que foi na verdade. Essas pessoas saem devastadas, porque é uma devastação, não é um término de uma relação normal. Essas pessoas precisam de acompanhamento terapêutico. Eu conto no meu livro a história de 3 mulheres, muito tristemente, não tiveram forças para superar essa devastação. As 3 pessoas eu conheci. Uma delas, vou contar aqui para você, era a irmã da minha mãe, foi a irmã da minha mãe. Então, acho que talvez esse chamado que eu recebi agora venha também de uma história lá da infância, né? Dessa história que eu sempre escutei minha mãe contar,
que sempre foi uma história muito, muito triste. Então, assim, essas pessoas vão precisar de ajuda, né? E vão precisar de ajuda, Sara, de quem entenda profundamente essa patologia. Porque senão elas vão bater num consultório, terapeuta, psicólogo, psicanalista, o que quer que seja, vai se virar para elas e falar assim: poxa, mas como é que você ficou? A mesma pergunta que você me fez. Mas como é que essas mulheres fortes de valor e tal, como é que você ficou? Porque se o analista não entende que essa é uma relação patológica, completamente fora do padrão, né? Que existe ali um monstro de um lado e existe uma vítima do outro, que não tinha a menor ideia de quem era essa pessoa durante a maior parte da relação, que pode ter sido, tá, Sara, de 10 anos, 20 anos, 30 anos. Hoje a gente está num mundo diferente, né? E aqui a gente está falando do relacionamento homem-mulher. Mas essa relação, ela também acontece no relacionamento homem-homem, mulher-mulher? Acontece igual. Isso daí é independente de gênero, é independente de opção sexual. Inclusive, eu conto 2 histórias no livro, verdadeiras também, de casais homossexuais. O rapaz, inclusive, agora uma das vítimas, ele desenvolveu síndrome de pânico. Ele está tão assustado, que ele está com síndrome de pânico, ele está com medo de todo mundo. Ele se deparou, assim, existe, sabe, Sara, quando você vive uma relação dessas, a pessoa sai, existe uma perda de uma inocência. A gente sabe que o mal existe, mas ninguém imagina que o mal possa vir disfarçado de amor. Meu Deus. E deixa eu te perguntar uma coisa, se eu fosse solteira, né, para as pessoas que estão ouvindo a gente, que estão aí buscando um relacionamento, e estão indo para o primeiro encontro, para o segundo encontro, para o início de um relacionamento. Quais os sinais? Claro. Sei qual é a pergunta que você vai fazer. Tem alguns sinais. O primeiro sinal de todos é você se deparar com esse sujeito que é o sujeito mais maravilhoso do mundo. Ninguém é tão maravilhoso assim, porque quando você conhece a pessoa, a relação vai sendo construída. Com esse sujeito, não. Como você é um objeto a ser conquistado, ele viu ali aquelas características desejáveis de você, então ele precisa tomar posse daquele objeto, então ele vai com muita sede ao pote. Então, essa é a principal característica. A primeira característica que você pode se identificar, entendeu? Aquele sujeito que liga todo dia e não sei o quê, e, sabe, que está assim, muito disponível e não sei, sabe? Olha só, alto lá. Não está um pouquinho demais, não te está indo um pouco devagar, porque com a relação com o psicopata doméstico, tudo acontece muito rápido. Tudo muito rápido. Uma outra característica, né, que eu acho que surge também logo no início é o seguinte: o sujeito tem um enorme egocentrismo. Então, assim, as relações são feitas de 2 pessoas diferentes, que vieram de origens diferentes, de educações diferentes, às vezes de valores diferentes. E essas diferenças numa relação normal têm que ser negociadas, né? Vão sendo negociadas. O que existe, na verdade, no início, um sim, 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 sim. Aí daqui a pouco começa a ver sim, não, sim, não, sim, não, sim, não, 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 não. Entendeu? E aí, no final das contas, quer dizer, quando ele vê, né, que a vítima está bem presa lá, o peixe está preso lá bem no fundo da garganta, o anzol está lá dentro, aí ele começa a dizer o não, né? Aí começa a dar os puxõezinhos. Ele não puxa muito rápido primeiro, né? Porque ele quer ter certeza que o anzol está bem lá na garganta do peixe. Mas ele começa a dar os puxõezinhos, ele começa a dizer o não. E daqui a pouco você se dá conta que você está convivendo com uma pessoa que não tem menor capacidade de ter um olhar para você. Porque ele está sempre certo. Ele não consegue ter alteridade, né? E aí, se a relação se transforma num cabo de guerra, aonde que está um
puxando para um lado, o outro puxando para o outro, porque ela está ali tentando mostrar o ponto de vista dela. Então, no início, como não tem negociação, é um verdadeiro cabo de guerra. Ela luta, luta, luta no início, mas depois, com o tempo, quem é que aguenta, né, ficar numa guerra constante dentro de casa? Ela começa a se submeter cada vez mais. Então, para aí ela cria, a vítima vai criando uma estratégia de evitação, né? Ela quer evitar o conflito. E para evitar o conflito, ela vai se submetendo, se submetendo, se submetendo. Então, acho que são essas duas características, né? É uma relação que se estabelece rápido demais, porque o cara está muito interessado em ter a posse do objeto, e esse egocentrismo dele, que ela vai vendo aos poucos, uma dificuldade enorme em qualquer tipo de negociação. Nata, eu adorei esse papo. Eu ficaria aqui mais 2 horas ouvindo sobre isso. Estou morrendo de vontade de terminar minha leitura do seu livro. Então, eu queria que você falasse aqui, quem se interessou pelo tema e quiser comprar seu livro, onde que as pessoas vão encontrar esse livro. E também queria que você deixasse suas redes sociais aqui para as pessoas acompanharem seu conteúdo, porque eu tenho certeza que você só começou a falar do tema, agora você vai falar muito do tema, né? Tem muita coisa para falar. Eu já estou escrevendo o segundo livro, porque no primeiro livro não foi suficiente para escrever tudo que eu tenho para contar. Ainda mais com as histórias, né? Porque cada vez chegam mais histórias, né? E como eu misturo as ideias com as histórias, então, nossa, eu já tenho mais um montão de coisa escrita. Mas, enfim, olha só, o meu Instagram é Renata Silbert, com T no final, underline psicóloga, né? Eu também agora criei um TikTok, que é Renata Silbert. Bom, eu tenho também Facebook, Renata Silbert também, né? E assim, as pessoas que queiram comprar o livro, está à venda em um monte de livrarias, inclusive livrarias virtuais. É só botar meu nome que vem aquele monte de livraria virtual, tá? Um monte de livraria virtual. Fora isso, tá no Mercado Livre, tá no Submarino, no Lojas Americanas, enfim. É só, assim, quem quer comprar não vai ter dificuldade nenhuma, entendeu? Porque é só botar o meu nome que aparece. E outra coisa é o seguinte, quer dizer, eu queria falar por último, essa coisa dessa necessidade, né, Sara, que eu te falei, das pessoas se tratarem com psicólogos, né, psicanalistas que conheçam profundamente a patologia, justamente é a área agora que eu tenho começado a atuar cada vez mais, né? Tenho sido procurada por essas pessoas, porque é o que eu te falei, o profissional precisa conhecer muito essa patologia para não relativizar o que aconteceu ali naquela relação, para entender o que foi a dinâmica daquela relação e para poder efetivamente ajudar a outra pessoa. Eu atendo também online e quem quiser entrar em contato comigo é só entrar no inbox do Instagram, Renata Silber, _psicóloga. Tudo bem, Renata. Renata, quero te agradecer muito. Nós vamos deixar aqui nos comentários da live todos os seus contatos direitinho. Claro que no próximo livro vou querer você aqui de novo conversando com a gente. E eu só levo uma coisa dessa conversa, né? Minha avó dizia que para a gente conhecer uma pessoa, a gente tem que comer uma saquinha de sal com ela. Eu estou achando que eu tenho que comer uma tonelada mesmo antes de falar que eu conheço. Mas eu tenho uma amiga que fala o seguinte, né? Eu escrevo no meu livro, esse é o livro que eu gostaria de ter lido há 15 anos atrás. E ela fala para mim o seguinte, esse é o livro que eu gostaria de ter lido com 15 anos de idade. Ela fala o seguinte, esse livro deveria ser dado para todas as meninas que entram na adolescência, né? E teria que ser lido aos 15, aos 18, aos 21, teria que ser lido ao longo da vida para as pessoas ficarem alertas, né? Atentas, para não deixarem se envolver nessas relações tão devastadoras. Obrigadíssimo, obrigada a todos que estão assistindo. O livro está muito legal, tenho certeza que todo mundo que for ler vai gostar. muito bem. E que as pessoas se amem mais, né? Precisamos todos nos amar mais. Nós sempre em primeiro lugar.